segura assim, ó. Graça e paz, igreja. Para quem não viu ainda, né? Glória a Deus. Vamos estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Quem está com frio aí? Ninguém, né? Feche os teus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Paizinho, por tudo que o Senhor já fez, Pai. Por tudo que o Senhor já nos proporcionou nesta noite, Senhor. É tão bom entoar louvores ao Teu nome, Senhor. É tão bom sentir a Tua presença quando estamos cantando para Ti. Obrigado, Senhor Deus. Queremos agora, Pai, em nome de Jesus, meditar na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa ministrar em nossos corações, nas nossas vidas, Pai. E que a Tua palavra, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, frutificar, Senhor, trazer frutos na nossa vida, Pai. Frutos de transformação, frutos de fé, frutos de esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tenha liberdade no nosso meio, Santo Espírito. Usa a minha vida para ministrar com os meus irmãos, Senhor. E que todos nós saiamos daqui hoje acrescidos, Pai, da Tua palavra. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos meditar hoje um pouquinho sobre a vida de um... Eu vou fechar minha Bíblia aqui, porque para mim é melhor ver no celular. A idade vai chegando. O zoinho vai ficando mais fraco. Já é pequenininho, né? Ainda vai ficando mais fraquinho. Nós vamos ver 1 Reis, queria que vocês abrissem lá, capítulo 19. Sabe uma das coisas que eu acho muito legal da Bíblia? É que ela não esconde nada da gente, né? Não esconde os medos, os fracassos, entre aspas, né? Porque eu não acredito muito em fracasso. Que eu acho que mesmo numa situação difícil, quando a gente aprende alguma coisa, então não foi um fracasso, né? Foi um aprendizado. E a Bíblia nunca escondeu nada dos homens e mulheres, né? Da palavra, que a gente vê aquelas pessoas ungidas, que faziam grandes coisas, né? Como Davi, como tantos outros, como o profeta. Os profetas então nem se fala, né? Jonas e tantos mais, né? E ela nunca... Tem certeza? Amém? Alô? Ela nunca esconde da gente, né? Opa, agora o negócio ficou meio abafado aqui. As coisas, assim, as situações que essas pessoas viveram, passaram, e as suas fraquezas, né? Os seus momentos. Isso acho que é até para mostrar para nós que todos nós somos humanos. Amém? Não existe, a Bíblia nunca tratou de super. Não existe super, né? Sempre tratou de pessoas, de seres humanos, com coragem, com seus valores, né? Mas também com seus momentos de luta interna. E hoje nós vamos... Até Jesus mesmo, né, passou por isso. Quem lembra lá quando ele estava lá subiu no monte para orar e a palavra de Deus fala que ele pediu ao Pai, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia, né, a situação, tudo que ele ia passar. E hoje nós vamos falar sobre um profeta que teve seus momentos também. E como parece com a gente? Como parece com os nossos momentos, né? Nós vamos falar sobre o profeta Elias. É uma passagem aqui que eu acredito que muitos de vocês conheçam, e quem não conhece vai ficar conhecendo hoje, né? Que está lá em 1 Reis, capítulo 19. Vamos fazer a leitura? Você vai ajustar isso aqui? Trocar de novo? Opa! Espera aí que nós vamos ler já. Alô? Opa! Melhorou, até parece que outra pessoa que está aqui. Já não ajuda, né? A voz ainda fica com essa coisa fanha aqui, é complicado. Vamos fazer a leitura então, gente. Não sei se o Kleber colocou aí, mas eu acredito que todo mundo tem Bíblia, né? Diz assim:
E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Quando fala seu moço, que não é seu moço no bom sentido, tá? Era que todos os profetas tinham um discípulo, né, que acompanhava ele, e assim também os capitães, né, naquele tempo se falava dessa forma, tá? Então era aquele rapaz que estava sempre ao lado de Elias, acompanhava Elias, ajudava Elias, né, estava ali. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Esse é o tema da mensagem. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, e fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú. Matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que tenho eu te feito?
Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Amém? Uma leitura um pouquinho extensa, mas precisamos fazê-la para poder compreender, né, aquilo que vai ser tratado aqui. Nós temos aqui o profeta Elias, acho que todo que conhece um pouco da Bíblia conhece um pouco o profeta, né? Sabe dos feitos do profeta Elias. Profeta tão importante que no Novo Testamento, né, ele é citado ali. Até que João Batista veio no espírito de Elias, né? Então ele foi um dos profetas mais importantes. Acho que cada um no seu tempo teve a sua importância, né? Mas ele foi um profeta muito valoroso, vamos colocar assim, de muitos feitos. Antes desse caso aqui que nós acabamos de ver, aconteceu uma situação lá, né? Ele era profeta em Israel. Quem era o rei de Israel era o rei Acabe. E ele foi profeta no período de Acabe e outros profetas também. Outros reis. Mas isso aconteceu no reino de Acabe. Acabe era casado com uma mulher, Megera. Não, Jezabel, que não deixa de ser Megera. Ela era uma mulher pagã. E Acabe foi totalmente desvirtuado, né? Pelo casamento. Já não era naquela flor que se cheira, né? Ainda casou com a pecinha, pronto, piorou o trem. Isso é complicado, esse negócio de casar, né? Mas não é isso que eu vou falar hoje. E havia então os profetas de Baal, porque foi introduzido o culto a Baal em Israel. E havia muitos profetas de Baal, porque Jezabel ela era adoradora de Baal. Então o que acontece aqui? O profeta Elias, então, Jezabel e o rei Acabe perseguiu os profetas, prenderam os profetas, né? E matou muitos profetas. Tanto que na leitura aqui, Elias achou que não tinha mais profetas, só tinha ele agora. Mataram vários profetas. E aí, então, Elias chama o povo ali e chama ali os profetas de Baal e fala para o povo: por que vocês cocheais em dois pensamentos, né? Se Baal é Deus, né, então segue Baal. Agora, se Deus é Deus, então segue a Deus, mas não fica no meio do caminho, né? Porque todo morno Deus vai lançar, vai vomitar da sua boca, não é verdade? Então, falou: decida o que vocês querem. Se vocês querem seguir Baal ou se vocês querem seguir a Deus. E aí ele propôs ali para os profetas, para o povo, de trazer ali 2 bezerros, né? É bezerro, né, Bruno? Bruno é seu auxiliar bíblico aqui hoje. De trazer ali 2 bezerros. Um bezerro ficava para os profetas de Baal, o outro bezerro ficava para ele. E aí qual era o plano? Né? Fazia ali um altar, né? E colocava ali o bezerro, matava o bezerro, colocava o bezerro ali e ia invocar o Deus. E o Deus que respondesse com fogo do céu para consumir o bezerro, esse seria Deus. Fala sério, né? O cabra era macho mesmo, né? Porque para fazer um trem desse tem que ser muito macho. Tem que confiar muito em Deus. Não é verdade? Quem é de nós que faz um desafio desse? Que vai lá num terreiro, que vai, que hoje nós escutamos batuque o tempo todo, né, bem? De tarde, começou de tarde lá uns batuques perto de casa, e nós viemos para cá, o pessoal já estava lá nos atabaques. E quem é que tem coragem dos crentes chegar num lugar desse e fazer um desafio, né? Mas a situação é diferente. Aqui estava tratando do povo de Deus. Israel era o povo de Deus. E aí faz então esse desafio. E aí então os profetas de Baal, nós sabemos, vai lá, tem até filme nisso, tem novela, já fizeram novela, fizeram tudo com isso aí. Matou o bezerro e eles começaram a invocar Baal. Invocava Baal e gritava, chorava, esperneava, e vai Baal, responde Baal, e Baal, nada. E Elias ficou só olhando. Ficou só vendo. Teve uma hora que ele foi até assim, meio sarcástico, né? Ele começou a tirar uma ondinha com eles também. Começou a tirar onda com os profetas de Baal, porque eles estavam lá calando, invocando, falando, tudo, chorando, se rasgando e nada de Baal. Então Elias tirou uma casquinha, né?
A casa de Baal está dormindo, acho que deve estar descansando agora, gente. Vocês estão aí fazendo, mas Baal foi dar um cochilo. Por isso que ele não está respondendo vocês, né? Estou tirando onda com ele. Nada. Por quê? Deus não permitiria nada que acontecesse nada ali. Porque existe, Baal é um demônio, a gente sabe, né? São os deuses pagãos, são demônios, são principados. E ele teria força para fazer isso? Teria. Certo? Como a gente vê no caso de Moisés, vocês viram no caso de Moisés? Quantas coisas que os bichos fizeram lá também? Moisés fazia uma coisa, eles faziam também. Moisés fazia outra, eles faziam também. Mas Deus não permitiu que acontecesse nada, porque Deus ia provar para o povo quem era Deus. E aí então chega a vez de Elias. E Elias manda matar o bezerro então, manda fazer o altar e ainda ele faz algo mais ainda. Manda cavar em volta, fazer ali um rego, é rego que chama, né? Fazer um rego ali, escavou, botou o bicho no meio, escavou tudo em volta, mandou jogar água. Joga água, joga água. E o pessoal ia lá, jogava água, o rego encheu de água. Ficou, né, um altar com um monte de água, assim em volta, um rego de água. E aí então, Elias invoca o Deus. Invoca o seu Deus. E aí Deus responde a Elias. Deus envia fogo do céu. E foi um fogo tão tremendo, foi um jato de fogo, que diz que consumiu toda a água, lambeu aquela água toda que estava lá. O fogo, isso aqui é o poder de Deus, né? Lambeu aquela água, secou tudo e consumiu o bezerro, consumiu com tudo. E aí então os profetas fogem e Elias vai atrás dos profetas e mata os profetas. E foi isso que aconteceu. E acontece que Elias foi lá, dada a vida dele, e Acabe chega e conta para Jezabel o que aconteceu. Os profetas de Baal, ela era tipo sacerdotisa, ela era a que mandava, eles trabalhavam com ela. E aí Acabe chega e conta, olha, aconteceu isso, né? E os profetas de Baal foi tudo morto à espada. Jezabel ficou muito irada. E aí nós começamos a entrar na história aqui. E aqui nós começamos a ver o profeta que fazia tantas coisas, que tinha acabado de fazer algo tremendo. Tinha acabado de realizar algo tremendo. Chega o mensageiro de Jezabel, com a notícia, falando para ele, olha, a Jezabel mandou falar para você que amanhã, a essas horas, você vai estar do mesmo jeito que os profetas estavam. Quer dizer, uma sentença de morte ela deu para Elias. Pensando assim, né? Um homem com poder desse, o que ele ia fazer? Né? A palavra, quem é Jezabel? Vou mandar uma mensagem para ele. Tinha acabado de realizar um grande milagre, poder ali dentro do povo. Quem já assistiu aqui aqueles filmes? Principalmente dos romanos, né? Dos exércitos romanos, dos flecheiros. Quem já viu? O exército de Roma, eles tinham uma técnica, né? Com os escudos. Então, quando os flecheiros jogavam as flechas, eles faziam, se juntavam todos assim e colocavam o escudo. E eles ficavam tudo muqueadinho lá de baixo, né? Escondidinho. As flechas batiam no escudo, né? E era uma forma deles se proteger. Vamos imaginar aqui, Elias. Vamos imaginar aqui esses soldados. Quantas palavras, vamos achar que essas flechas são as palavras que são lançadas. Todos os dias a gente escuta um monte de coisa, né? A gente ouve coisas o dia inteiro, palavras que são lançadas para nós, palavras boas, palavras ruins, palavras que são ocasionadas assim, vem de ocasião, palavras todo tipo. E vamos imagina aí que na nossa mente também é como esses soldados romanos, que nós temos um escudo,
As palavras são lançadas. Imagina se toda palavra entrasse no nosso coração, entrasse na nossa vida. Por que não entra? Porque nós temos um escudo. Amém? E não entra. Muitas coisas a gente ouve, às vezes até palavra ofensiva. Né? Você ouviu, entrou aqui, saiu por aqui, você nem ligou. Palavras maldosas, mas não tem alcance no teu coração. Mas às vezes, né? Esses escudinhos aqui meio falha, né? No caso de Elias, falhou. A palavra que Jezabel lançou, ela teve o poder de transpassar ali o escudo, né? E entrou na alma de Elias. Entrou no coração de Elias. E ali, quando essa palavra de Jezabel entrou, alcançou o coração de Elias, alcançou a alma de Elias, aí nós vemos aquele profeta poderoso, cheio de sinais. Ele começa a entrar num processo de crise. Um processo de crise de identidade, uma crise existencial. Assim é com a gente também. Não é verdade? Quantas palavras a gente ouve durante o dia, mas às vezes vem uma palavra que é lançada a nós. E essa palavra entra no nosso coração de uma forma tão terrível. Engraçado que às vezes a pessoa que falou nem para ir. Mas bobeira, não foi nada demais, né? Mas a palavra teve um alcance terrível e entra. E quando nós permitimos que uma palavra mal entra no nosso coração, nós começamos a entrar num processo também. Nós vamos fazer aqui uma comparação do que viveu Elias com a nossa realidade. Porque todos nós passamos por isso. Quando Elias, então, uma palavra que penetra a nossa alma, ela causa medo e outros sentimentos. E põe para baixo. Foi o que aconteceu com Elias, no verso 1 e verso 2. Eu vou ler aqui, vou acompanhar aqui, senão para a gente poder ir revendo e ir vendo. O verso, aqui o 1 é quando Acabe fala com Jezabel. No verso 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi para Berseba e de Judá, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então nós vamos começar aqui a ver um processo na vida de Elias. Primeira coisa, a palavra entrou no seu coração. Ele permitiu que aquela palavra entrasse no seu coração. E uma vez que aquela palavra entrou no seu coração, despertou nele um medo terrível. Medo. Então a primeira fase da crise, né? É palavras que nós permitimos que cheguem ao nosso coração. Porque as pessoas só têm o poder de fazer dano a nós quando nós permitimos que faça. Quando nós abaixamos a nossa guarda, aí nós permitimos, as palavras entram e começam a causar dano. É aquela coisa, né, de, nossa, como que você pode fazer uma coisa dessa? Mas você é burro mesmo, hein? Ou é o marido que fala para a esposa aquelas palavrinhas, né? Nossa, como você está gorda, hein, mulher? Ou a mulher que fala para o marido, porque elas, né, palavras, que às vezes não tem, na cabeça da gente não tem nada demais. Mas teve um poder de causar dano na vida da pessoa. Então nós vemos aqui, né? Baixou a guarda. Primeiro passo da fase D, isolamento social. Primeira coisa que ele faz, ele vai para Berseba e ele deixa ali o seu moço. Primeira coisa que ele faz, ele já começa a se separar, se distanciar daqueles que estão próximos a ele.
Ele deixou o moço ali e o que ele fez? Foi para o deserto. Quando nós estamos com esse problema, quando nós estamos com crise de identidade, crise existencial, quem já teve crise existencial aqui, né? Ixi, mas não sei, não vou nem levantar a mão. É os porquês da vida, né? Ele deixou ali o moço e ele foi para o deserto. Por que ele foi para o deserto? Por que deserto? Porque no deserto não tem ninguém. Deserto é o distanciamento, é o isolamento. Ele foi para um lugar onde não ia ter ninguém. E isso começa a acontecer com a gente também. Quando a gente entra em crise, por causa que estamos machucados por palavras, por ações externas, porque sempre é externo, viu, gente? Sempre é externo. Por palavras, por desdém, por situações que teve o alcance. Então, quando nós estamos machucados, a primeira coisa que a gente faz, quando começa um processo, esse processo de crise, nós começamos a nos isolar. Isolar. Foi o caso dele aqui. Foi para o deserto e ficou lá no deserto. Lá não tinha ninguém no deserto. Largou o moço lá e foi para o deserto. O que aconteceu quando ele chegou no deserto? Então, primeira coisa, isolamento social. Deserto, lugar de isolamento. Então, quando a gente está muito assim, que a gente não quer conversa com ninguém, a gente não quer... Tinha os amigos, daqui a pouco a gente não quer mais os amigos, não quer encontrar com ninguém, só quer ficar sozinho buscando, não quer ver ninguém. Chega a gente em casa, eu não quero beber, né? Vamos tal lugar, não estou afim, eu não quero ver ninguém. A gente já começa, é um processo. Outra coisa que aconteceu com ele aqui. Fuga, desejo de morrer. Está no verso aqui, ó. No verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, né, e disse para ele se levantar. Então vamos o que aconteceu ali. Ele foi para o deserto e ele foi dormir. Deitou ali debaixo de um zimbro e foi dormir. O que é isso? Né? Cansaço. Ele estava cansado. Cansaço emocional, cansaço físico, emocional, já não queria mais saber de nada, só queria dormir. Quem já desejou isso aqui? De repente, eu já tive tanta vontade, assim, cheguei até a falar assim, eu queria tanto ter um interruptor aqui na minha cabeça. Para quando eu deitar na cama, eu pudesse desligar meu interruptor. Tá? Que nem a energia, a lâmpada que a gente apaga, né, aperta o interruptor e apaga a luz. Então eu queria ter isso na minha cabeça. Eu queria só dormir, eu queria que desligasse a minha cabeça, Aí eu disse para Deus, Senhor, queria tanto que tivesse um interruptor na minha cabeça para desligar e eu dormir. Eu queria dormir. Cansaço emocional. Quando a gente está nessa situação, as coisas perdem sentido. Não tem sentido. Foi o que aconteceu com o profeta, não tinha sentido mais as coisas para ele. Ele queria dormir. Ele queria se desligar das coisas. Mas aí Deus pega e manda um anjo lá. Deus envia um anjo. E o anjo foi lá e cozeu o pão e deixou ali o pão, deixou ali a água para ele. E o anjo acorda ele, Elias, acorda. Sabe o que isso nos remete? Sabe que Deus nunca deixa a gente sozinho. Elias estava em depressão. Ele queria dormir, ele queria esquecer tudo. Não tinha mais super Elias que matou profeta, que fez isso, que fez aquilo, que mandou a chuva parar e a chuva parou. Ele ficou 3 anos sem chover e depois mandou a chuva descer e a chuva desceu. Acabou. Ele estava cansado de tudo, ele estava cansado do seu ministério, ele estava cansado da vida, ele estava cansado de correr atrás, ele estava cansado
do povo de Israel, ele já estava de saco cheio daquele povo. Cansou, já deu. Tudo que o profeta queria agora era dormir no deserto, onde não tinha ninguém para encher o saco dele, onde não tinha ninguém para ficar indo atrás dele. Ele só queria aquilo na vida dele. Estava cansado. Quem já passou por isso? Cansado de tudo? Eu já, mas cansado de tudo, cansado da vida, cansado de tudo. Só quero ficar em paz, eu só quero viver em paz, eu só quero paz. Era isso que o profeta queria, paz. E Deus pega e envia um anjo, e o anjo vai, e o anjo faz o pão, e o anjo coloca ali a água, e acorda o profeta, acorda, acorda. Elias acorda, olha para o lado, vê ali o pão, vê a água, bebe, come. E o que ele faz? Virou para o lado e foi dormir de novo. Foi dormir de novo. Vê aqui no verso 5, verso 6. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então Deus enviou um anjo no seio. Ele olhou, viu, e comeu aquilo ali, e bebeu, e tornou a deitar-se de novo. E quando ele dorme de novo, o que é? Está dando B.O.? É B.O. ou é PT? PT perda total, bobão. Nossa, não pode falar. Esse negocinho é chato, né? Não. Então vamos lá. Nós vemos aqui o profeta entrando em depressão, cansado de tudo. E aí veio o anjo do Senhor de novo no verso 7. O anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no monte Horebe, que é um monte de Deus. Então nós vemos aqui o profeta, o grande profeta, entrando num processo de depressão. Desejo de dormir. Quando a gente está muito nessa daí, só quer dormir, se desligar, isso é depressão. Amém? Desejo de dormir, de se desligar do mundo externo. Eu lembrei quando eu estava preparando essa mensagem aqui, quando Deus enviou esse anjo, porque quando eu passei por uma situação muito terrível na minha vida, há muitos anos atrás, quando eu estava com um problema de vesícula, né? Eu fiquei muito mal, fiquei internada. E eu estava internada no hospital, lá em Vila Medeiros, Vila Maria, não sei. Nem sei o nome do hospital, porque estava tão ruim, o Hospital Santo Antônio. E eu estava muito mal, peguei infecção, meu aparelho digestivo ficou todo infeccionado. Eu quase morri. E depois eu fiquei sabendo, uma irmãzinha lá da igreja do Evangelho Quadrangular, que eu não estava mais lá, a gente já tinha saído de lá, né? E eu fiquei sabendo que ela estava na casa dela, ou não lembro se na casa ou na igreja, e ela sentiu de Deus, falando para ela que era para orar por mim. Ora pela Esmeralda. Ela só sentia aquilo, ora pela Esmeralda, ora pela Esmeralda. E ela avisou os irmãos lá, as irmãs lá, e começaram a orar por mim. Ela nem sabia porque ela estava orando por mim. E eu estava internada no hospital com infecção, com um quadro de infecção muito brava. Meu pâncreas, fígado, está tudo infeccionado por causa da vesícula. E Deus ouviu a oração dela. Por isso que eu falei aqui, né? Deus sempre envia o seu anjo. Amém? Quando nós estamos nessa situação do profeta, quando a gente esquece quem nós somos, né? Porque a crise, ela faz isso com a gente. Ela faz a gente esquecer quem nós somos. Ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu que ele era o profeta Elias, né? E aí, quando Deus manda aquele anjo, e aquele anjo, quando ele come pela segunda vez, a palavra do Senhor diz que aquela comida deu força para ele. Ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe, com a força daquele pão e daquela água.
Então, quando a gente está numa situação difícil, a gente nunca está só. Sabe, Deus sempre está presente na nossa vida. Ele vai enviar um anjo. Talvez não seja um anjo alado, com asas branco, resplandecente de 3 metros de altura, né? Ele pode enviar um anjo, uma irmãzinha humilde lá da igreja do Evangelho Quadrangular, né? Que vai orar, mesmo sem saber o que estava acontecendo comigo, que vai orar por mim, e eu livrei, né? Deus me livrou da morte ali. Deus sempre vai cuidar de você. Ele vai sempre enviar uma pessoa com uma palavra, com um pão, com uma água fresca, com um alento para te colocar de pé. Porque Deus não quer ver o seu filho prostrado. Deus não quer nos ver prostrado, porque mesmo nas situações de crise que nós vivemos muitas vezes, porque quando a situação entra na nossa vida, às vezes a gente esquece quem nós somos em Cristo. Nós esquecemos até da obra que Jesus já fez na nossa vida. Tudo que a gente quer é morte, a gente quer morrer, a gente quer, né, sair disso daqui, a gente esquece. Mas Deus não esquece, Deus te vê aonde você está, Deus vai te ver, Ele vai te mandar, Ele vai te enviar. O socorro bem presente no momento da angústia. Amém? Deus envia o socorro na hora da angústia. Não é depois que tudo já passou, porque depois que passou também não interessa mais, né? Já passou mesmo? E antes também? Então é no momento da angústia, Deus é o nosso socorro. E nós vemos aqui esse profeta, na sua caminhada, ele chega lá no Monte Horebe, e aí ele entra numa caverna, depois de 40 dias, entrou numa caverna à noite e foi dormir. Eu imagino ele dentro daquela caverna falando com os botões dele. Porque quando Deus vai ao encontro dele na caverna, ele abre o coração para Deus, né? Aí ele bota tudo para fora que estava lá dentro. Eu imagino ele dentro daquela caverna. Porque eu já fiz isso, fiz aquilo, eu fui daquele povo, eu já fui humilhado e não sei o quê. E a gente... Quem aqui já não falou isso? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Mas eu vou na igreja, Senhor. Eu sou lá do ministério, eu sou pastor, Senhor. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu dou meu dízimo na igreja. Eu ajudo o irmãozinho lá, Senhor. Eu faço isso, eu vou limpar a igreja lá, eu lavo o banheiro da igreja, Senhor. Eu faço muita coisa, né? A minha vida é servir o Senhor. A minha vida é a igreja, a minha vida é te servir. E a gente começa nas murmurações da gente para Deus. E a gente vai, né? Quem já não falou isso e tudo isso está acontecendo? Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo na minha vida? Podia acontecer na vida da Jane, na minha não. Porque nós somos egoístas, né? A gente só não quer que aconteça na vida da gente, né? É que nem quando morre um parente nosso, né? Por que o Senhor levou meu parente? Se fosse o parente do outro, a gente não estava chorando, né? Mas é o nosso, então a gente chora. Então ali eu imagino ele ali com os botões dele, né, nos porquês da vida, né? Por que, Senhor? Por que? Eu sou profeta, aquele povo me perseguindo, eu já fiz tanto por esse povo. Lá que ele matei os profetas do Baal ali tudo, Senhor. Ai, o que eu fiz pelo teu nome, Senhor? Eu estou engrandecendo o seu nome, eu sou... E falando aquilo. E aí quando amanhece o dia, Deus chega até ele, Deus vai até a caverna. Deus entra na caverna. Aonde nós estamos na nossa caverna? O que é caverna? É interno. Quantas vezes a gente entra na nossa caverna também? A gente se fecha dentro de nós mesmos. A gente entra na nossa caverna e ninguém pode entrar lá. Mas Deus vai onde você está, e Deus vai lá na caverna. Deus vai lá no seu interior. Deus vai naquelas questões que só você conhece. Deus vai ali, no seu particular. Ele entra na caverna, onde você se escondeu de Deus. Porque a caverna é para se esconder. Só entra em caverna quem quer se esconder. Quantas pessoas estão escondidas nas cavernas?
Quantas pessoas estão nas cavernas agora? Com medo. Ai, eu não posso sair. Ai, eu não posso fazer. Eu tenho que ficar aqui dentro da minha casinha, eu estou segura. Dentro da minha caverna, eu estou segura. Eu estou aqui dentro, aqui ninguém me mexe comigo, aqui ninguém me toca. Porque Mas Deus vai lá na caverna, Deus entra lá no seu íntimo, lá no seu interior. Deus vai lá. E aí Deus faz a pergunta para Elias, né? Deus entrou na caverna e Deus fala para ele assim: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Coloca o teu nome no lugar de Elias. Que fazes aqui? A caverna não é teu lugar. A caverna não é o teu lugar. Não foi para isso que eu te chamei, Elias. Não foi para isso que eu te ungi. Para você ficar escondido dentro de uma caverna. Deus fala para nós: o que você faz dentro dessa tua caverninha que você se enfiou aí dentro? Medo da vida? Se escondendo de Deus? Você acha que de Deus a gente pode se esconder? Deus vai lá na caverna. O que fazes aqui, Elias? Elias então abre o coração e expõe para Deus tudo que estava dentro do coração dele. Ele manifesta para Deus. E Deus chama ele para fora. Mais de uma vez Deus fala para ele: que fazes aqui, Elias? Deus tira ele para fora. E diz que lá fora, então, quando ele sai na porta, ele só foi até a porta da caverna. Aí passa o terremoto, Deus não está no terremoto. Passa o vento, Deus não está no vento. Passa o fogo, Deus não está no fogo. Passa um monte de coisa aí e vem uma vozinha mansa e suave. E aquela voz mansa e suave, Elias ouviu e entendeu o que a voz estava falando. E aí ele fala para Deus de novo, na porta da caverna: eu fiz isso, Senhor, eu fiz isso, Senhor. Olha, e o povo de Israel quer me matar. E aí Deus fala para ele assim: e os profetas mataram todos os teus profetas, eu estou sozinho. A gente sempre acha que estamos sozinhos no negócio, né? É só eu que sofro, só eu que sinto, só eu que estou nesse estado, né? Só eu que estou com problema. Ninguém mais nessa vida, ninguém mais tem problema no mundo, só eu que tenho problema. É só o meu casamento que está com problema, é só minhas finanças que estão com problema, é só eu, tudo é eu. Aí Deus fala para ele assim: Elias, tem 7.000, né? 7.000 profetas que não morreram. Eu os guardei. 7 profetas que não se dobraram a Baal, que não beijaram Baal. Então você não está sozinho. Você não está só, Elias. Tem 7.000 com você. Deus fala para Elias: Elias, não acabou. Por que você está aí parado? Por que você está dentro dessa caverna? Por que você está se escondendo? Ainda não acabou a sua missão aqui nessa terra. Ainda tem algo para você fazer. Não está terminado. Por que você quer largar seu ministério? Por que você não quer mais saber de igreja? Por que você não quer mais saber de Deus? Por que você não quer mais saber de nada? Não acabou ainda. Não acabou. A sua missão, aquilo pelo qual eu te chamei, não chegou ao fim. Ainda tem coisa para você fazer. E Deus fala para ele: então você vai ungir um rei da Síria, você vai ungir o outro rei de Israel, e você vai ungir um profeta que vai ficar no seu lugar. E foi o que ele fez. Ele ungiu Eliseu, que nós vemos na leitura. Então nós vemos aqui um homem de Deus. Deixa eu ver aqui o relógio.
Nós vemos um homem de Deus com depressão. Nós vemos um homem de Deus tentando fugir da presença do Senhor, tentando se esconder. O que é depressão? Quem já passou por depressão aqui? Quem já passou por depressão? Só eu e a Jane. Quem já passou por momentos de depressão? Nelma. Quem mais? Ivanilson. O que é depressão? Quando a gente tem a panela de pressão, né? Por que tem panela de pressão? Porque é exatamente isso. Depressão é isso. O que acontece com a panela de pressão? Você coloca a carne lá dentro, um feijão lá dentro, sei lá, coloca lá dentro. Está tudo normal, né? Aí você tampa a panela. A panela é vedada. E aí você põe ela no fogo. E aí começa a esquentar. O negócio começa a esquentar, mas a panela está vedada. Ela tem aquela borracha em volta, ela está vedada. Então o negócio ali começa a esquentar. E ali começa então a sofrer um processo dentro da panela. A água começa a entrar em fervura, né? E ali começa a esquentar e o negócio vai esquentando. O negócio vai esquentando. Mas está tudo ali dentro. Não tem como sair. Está tudo ali dentro. A depressão faz isso com a gente. Tudo começa devagarzinho. Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Tem ali. E ali começa aquele processo. No caso de Elias foi a palavra de Jezabel. No seu caso, não sei o que foi que ocasionou. Situação no lar, na família. Porque a gente planeja a nossa vida, né? A gente planeja a nossa vida e sempre de um jeito maravilhoso. Conto de fada. Eu vou casar, minha casa vai ser assim, minha vida vai ser assim, né? É tudo perfeitinho, que na cabeça da gente tudo é perfeito. Na cabeça da gente nada dá errado. É que nem quando a gente quer mudar para o outro lado, né? Para o outro canto. Não, eu vou mudar para o interior, porque lá no interior é tranquilinho, então eu vou ter minha casinha, eu vou viver assim, eu vou pescar, e vou não sei o quê, e a gente planeja tudo dentro da cabeça da gente, está tudo certo. O casamento é a mesma coisa, né? A gente planeja, ninguém casa planejando que vai se separar daqui a tanto tempo, né? A gente tem todo aquele sonho, a gente planeja, e de repente a vida começa a tratar com a gente de uma outra forma. Começa a acontecer situações, palavras que machucam, que magoam, né? Situações que os filhos, e aquele lar que a gente imaginou, aquela vidinha que a gente imaginou, não é nada daquilo, de repente, o que era para ser um céu na terra, virou um inferno na terra, porque o nosso lar tem que ser um céu na terra, né? Mas de repente esse céu virou um inferno. É briga, é contenda, é cara feia, e é uma loucura dentro de casa, e a gente começa a viver nessa situação, isso começa a causar depressão. As situações vêm vindo, a água está fervendo, a água está começando a ferver, está borbulhando, o negócio está queimando, está assando, está cozinhando lá dentro, mas está tudo fechado ali, não tem como escapar. Sabe qual é o segredo da panela de pressão? Para que ela não exploda. Qual é o segredo da panela de pressão? Tem outra coisa. A válvula. É a válvula de escape. Se não tivesse a válvula de escape na panela de pressão, ela explodiria. É por isso que nós temos que ter válvula de escape também. Porque se a gente só viver a situação, a gente só viver o problema, dentro da nossa caverninha, dentro das nossas questões emocionais, né, das nossas crises, e não tiver uma válvula de escape, a gente explode. E quando a gente explode, quem já viu uma panela de pressão explodir aqui? Eu já vi, queimou minha mãe ficou toda queimada.
Queimou os 2 braços dela, a camisola, que foi que ela arrancou a pele dos peitos dela, assim, saiu as peles na camisola. A panela de pressão explodiu nela. Quando a panela de pressão explode, ela não se machuca só ela. Ela faz um estrago lascado. Ela manda feijão pro teto, ela funda o fogão, e o que mais que tiver pela frente ela destrói. Não é isso que acontece? Nós somos assim também. Quando a gente não tem uma válvula de escape, a gente só vai ali dentro, só vivendo aquela situação, curtindo aquela situação. Vai chegar um momento que vai explodir. E a hora que explodir, quem estiver do seu lado vai se machucar. São as questões mais mal resolvidas da vida, né? A gente vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, não fala, só vai guardando, só vai guardando, só vai guardando. Um dia que se estourar, vai causar um estrago. Por isso que nós temos que ter válvula de escape. Então, mas o que é essa válvula de escape? Não sei, faz a tua. Pode ser, de repente, sair, faz uma caminhada lá no Parque do Carmo. Vai lá, sai, vai andar um pouco, né? Tira o calçado do pé, pisa um pouquinho na grama, na terra, senta lá na beira do laguinho do Parque do Carmo, senta lá, fica olhando, sabe? Acalma, aquieta a tua alma, acalma. Vai ler um livro, vai fazer qualquer coisa, vai ler a Bíblia. Porque quando a gente está assim, a gente não quer saber de Bíblia, a gente não quer saber de orar, não quer saber de nada disso. É verdade ou não é? Não é verdade quando a gente está assim? A gente não quer saber de nada disso. Não quer nem que ninguém venha orar com a gente. Ainda mais se é questão de relacionamento de marido e mulher. Aí é pior ainda pedir para orar. Eu sei porque tudo que eu estou falando é porque eu vivi, viu, gente? E na paz também. Quem é que é assim, quando está muito bravo, assim, muito... Aí chama para orar. Vamos orar aqui, vem vocês dois orar. Não vou não. Vou não. Por que a gente não vai? Porque vai ter que fazer as pazes ali, gente. Porque a oração vai ter que quebrar, a gente vai ter que abraçar, vai ter que fazer as pazes. A gente não quer fazer as pazes. Não é verdade? Eu estou mentindo. A gente não quer. A gente quer continuar com sangue nos olhos. A gente quer continuar muito bravo. Então, cria uma válvula de escape para você. De repente os homens, né? Vai jogar um futebolzinho com os amigos numa quarta-feira. Vai bater uma bolinha. E mulher, pelo amor de Deus, para de ficar pesando no coitado dos maridos porque vai jogar um futebol. Se as mulheres se reúnem com amigas, sei lá, vai lá no shopping tomar um cappuccino. Faz alguma coisa. Precisa sair essa pressão, precisa. Senão vai explodir. Quando a tristeza é demais, porque a depressão é tristeza, né? Quando a tristeza, ela vai tomando. Chega um momento que as pessoas chegam no finalmente. E no finalmente é tirar a própria vida, por causa da depressão. E nós encontramos aqui o profeta nessa situação de depressão. Então nós vemos aqui Elias, ele expõe os seus porquês para Deus, ele fala tudo que estava no seu coração, e Deus manda ele cumprir aquela missão ainda, e ele vai e ele faz. E acho que aproximadamente uns 12 anos que foi quando aconteceu isso, até ele ser arrebatado, deu mais ou menos uns 12 anos, que ele teve que cumprir a missão dele. Mas Deus levou o profeta. Deus levou o profeta. Ele acabou de cumprir a missão, foi lá, ungiu um rei, nem sei se era o tempo dele ou não, mas ele pediu para Deus que ele queria morrer.
Ele pediu para Deus que ele estava cansado, que ele não queria mais aquilo. Deus dá umas determinações para ele fazer. Ele fez, cumpriu, e Deus levou. Então cuidado, viu? Quando você ficar falando muito aí. Quando você ficar falando muito aí, ai Deus, eu estou cansado. Ai Senhor, eu estou tão cansado dessa vida. Ai Deus, por que Deus? Ai. Olha que Deus vai te levar também. Deus levou o profeta. No redemoinho de fogo ali, levou Elias. Deus honrou o profeta. Deus fez o que ele queria. Amém? Então, encerrando aqui, fechando. O que nós podemos fazer, gente, diante dessa situação? Como o profeta Elias, nós também estamos sujeitos a tudo isso, pelo amor de Deus. A não ser que nós não for humano, né? Mas todos nós passamos por situação, todos nós passamos por esse momento de crise existencial, de crise social, que nós cansamos de tudo dessa vida e a gente, né, a única coisa que a gente quer é que Deus leve a gente embora mesmo. Porque tudo aquilo que a gente planejou na vida da gente, tudo aquilo que a gente idealizou, de repente a vida não acontece nada daquilo que a gente idealizou, e isso começa a frustrar, e a gente começa a entrar nesse processo depressivo, né, nessa coisa doida que entrou o profeta aqui. O que a gente pode fazer? O apóstolo Paulo fala assim, que por isso, como é que é aquele texto? Que ele tem um alvo, vamos colocar assim, eu não lembro agora certinho. Por isso tem um alvo a seguir, né? Pelo prêmio da soberana vocação. Fala o texto aí. Isso, Bruno, não falei que você é meu auxiliar bíblico hoje? E deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Acertei? Belezinha. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que todos nós estamos numa corrida. Amém? Todos nós. Desde o momento que nós nascemos nesse planetinha, nós começamos um processo de corrida. Nós estamos numa pista de corrida. E imagina que nessa pista tem inúmeros obstáculos. No decorrer da nossa vida, nós vamos transpor muitos deles. Muitos obstáculos nós vamos tirar de letra. Outros obstáculos, nem tanto. Dá mais um pouco de trabalho. Mas tem alguns que quando você estiver na pegada na corrida da vida, você vai dar uma esbarradinha nele assim, ele cai. E aí o que você vai fazer? Você está numa corrida. O alvo. Você está lá, você tem que alcançar lá. Tudo isso daqui são obstáculos que você vai ter na sua vida para chegar lá. E aí você tropeçou num. O que você vai fazer? Você vai parar? Oh, caramba, o que eu fui fazer? Como eu sou burra mesmo, eu fui derrubar esse negócio aqui, e agora eu vou perder tempo, e agora que não sei o quê, é porque eu sou assim mesmo, porque não sei o quê, e fica se lamentando. Você vai parar diante do obstáculo, vai ficar se lamentando e chorando? O que vai acontecer se você fizer isso? Você vai ficar parada ali, prostrada, só se lamentando? O que aconteceu aquilo? A vida continua. Você tem um alvo lá na frente. Obstáculos que você vai derrubar, vai acontecer. Mas o que você vai fazer? Ops, caiu. Caiu, ficou. Amém? Derrubou, caiu, ficou. A gente não pode consertar as coisas que já aconteceram.
Aquilo que já foi, que é passado, já foi. Não tem como consertar. O que a gente pode fazer? Continuar. Continuar na corrida. Continuar. Falhei aqui? Opa! Falhei. Ui, deu um tropicão. Caiu. Mas eu continuo correndo. Eu continuo, não posso parar. Porque eu tenho um alvo. Eu tenho um lugar para chegar. Amém? Eu tenho um lugar para chegar. Você tem um lugar para chegar. Nós não podemos ficar prostrados diante das coisas que acontecem na nossa vida. Nós não podemos ficar chorando e se lamentando e ficar aí se lastimando pelas coisas que acontecem. Fala um ops para ela. Opa, aconteceu. Mas eu vou continuar. Porque a vida não para. A vida não para. Então continua correndo. Continua correndo. Vai cair um. Ai, fazer o quê? Aconteceu. Continua correndo. Tem outro lá na frente, você vai pular aquele. Você vai pular o outro. Talvez lá na frente ainda você vai dar uma tropeção no outro, vai derrubar o outro. Ops! Aconteceu. Mas continua correndo. Nós não podemos ficar prostrados diante das situações da vida. Nós temos que nos levantar. Se levanta, enfrenta, encara os problemas. Quantas coisas já acontecem na vida da gente até o dia que nós morremos? Eu não sei com quantos anos eu vou morrer. E se eu morrer com 80 anos? Eu ainda tenho mais um monte de coisa para viver na minha vida. Eu não posso ficar prostrada aqui, chorando, me lamentando. Coloca uma coisa na sua cabeça. Eu coloquei na minha. Aquilo que está ao teu alcance de fazer, faça. Aquilo que depende de você para mudar uma situação, faça. Mas aquilo que não está no teu alcance, aquilo que não depende de você, nem perca tempo com isso. Eu aprendi isso. Porque eu queria mudar o coração das outras pessoas. Eu queria mudar o coração de um para se dar bem com o outro. Eu queria mudar as coisas, queria as coisas acontecessem do jeito que eu queria, das coisas que todo mundo quer, né? Que é maravilhoso, que é bênção, que é isso, que é aquilo, que é... Mas a vida não é isso. Então eu aprendi. No que depende de mim, para mudar a situação no meu lar, eu vou me esforçar e vou mudar. Eu. Mas eu não vou conseguir mudar o coração do Altair. Eu não vou conseguir mudar o coração de Luciene, nem de Eric, que são meus filhos. Não consigo mudar o coração de minha nora, de meu genro, de meus netos. Não consigo mudar o coração de vocês. Para que sejam amáveis, para que sejam gentis, para que faça isso, para que faça aquilo. Eu não tenho esse poder. Mas eu posso começar a me avaliar e mudar em mim aquilo que causa tristeza e que causa dor em mim e naqueles que estão ao meu redor. Então, se é possível eu fazer, eu vou fazer. Mas aquilo que não é possível eu fazer, porque não está nas minhas mãos de fazer, eu não vou fazer. E nem vou esquentar minha cabeça. Nem vou me preocupar com isso. Ah, mas o mundo está acabando lá fora, porque o mundo está polarizado, está isso e aquilo. O que eu posso fazer? Você tem poder, Michele, de mudar o coração das pessoas? Quem dera a gente tivesse esse poder, né? Você tem poder para entrar na vida dos seus irmãos, na casa dos seus irmãos e, não, aqui vai ser assim? Nós não temos esse poder, gente.
Mas nós temos poder aqui, ó. Em nós temos esse poder. Amém? Quando a gente começa a se enxergar, quem nós somos, como nós somos, como nos portamos, se as nossas ações têm causado dano aos que estão ao nosso redor, têm causado tristeza, têm causado dor, e eu sei que isso eu estou causando com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com os meus gestos, com a minha forma de ser, eu detectei o problema. Opa, a anteninha, detectei. O problema está aqui. Então eu vou começar a me vigiar e vou começar, porque a gente tem que se vigiar mesmo, viu? Porque senão a gente vive escorregando e fazendo de novo. Não é verdade? Quem foi que já não falou? Eu nunca mais faço isso. Eu nunca mais vou fazer isso com você. É o marido que enche a cara da mulher de alegria e depois fica, não, me perdoa, nunca mais eu faço isso. Não acredita não, viu? Porque ele faz de novo e faz pior. Porque é questão de caráter, né? Então se avalia. Naquilo que está em você de mudar, mude. Mas não fica perdendo tempo com coisa que não dá para você mudar. Não fica parada diante do obstáculo, se reclamando, chorando, esbravejando, porque eu queria que a minha vida fosse assim e não é, porque eu queria ter aquela casa e não tenho, porque eu queria ter aquele carro e não tenho, porque eu queria ter esse trabalho, porque eu queria ter essa renda, porque eu queria aquele marido e não tenho, porque eu queria aquele filho e não tenho, por causa disso, porque... Para! Continua na pegada. Amém? Continua correndo. Nós temos um alvo. Nós temos um caminho onde chegar. Amém? Nós temos um caminho a chegar. E esse caminho já foi preparado para nós. Jesus nos mostra o caminho. Mas Ele não vai pegar ninguém no colo e levar a força por esse caminho. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Amém? Nós ensinamos o caminho. Mas nós não pegamos os nossos filhos no colo e andamos o caminho com ele no nosso colo. Porque ele tem que aprender a andar. Ele tem que trilhar o caminho. Para que ele cresça, para que tenha maturidade na vida. Amém? Então sempre pensa nisso. Eu estou numa corrida. Tem obstáculos? Tem. Vou derrubar alguns? Vou. Mas não vou ficar prostrado. Eu continuo. Até o dia que o Senhor me chamar. Amém, igreja? Coloque-se de pé.